Obrigado, pessoal, Paulo, todo mundo. Bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada. Bom, Felipe, temos vários pontos importantes, mas vou começar especificamente aí com o cenário externo, né? A gente teve esses dados do payroll agora há pouco, a Débora até trouxe, o mercado está para abrir, faltam 5 minutinhos por lá, mas os índices futuros permanecem em alta. Queria entender um pouco da sua visão em relação, porque o payroll veio acima do que estava sendo esperado, né, da expectativa ali, com a criação de número de empregos, mostrando uma economia forte, robusta, crescendo, o que indica aí realmente, né, que a questão inflacionária ainda é um ponto preocupante na economia para o Fed, né? O que indica aí muito que para o mercado isso traga uma virada de repente, mas os futuros permanecem em alta. O que eu estou tentando entender, né? O que está pesando exatamente para o cenário aí no dia de hoje lá nos Estados Unidos e entender também a sua visão em relação a essa economia robusta aí dos Estados Unidos, mostrando dados de empregos fortes por lá. Claro, pois é uma ótima pergunta. Assim, essa semana realmente a gente teve uma semana cheia de dados importantes, né? A gente, claro, já teve o Fed na quarta-feira, né? Também com um discurso vindo um pouco mais duro, né? Até do que uma parte do mercado vinha esperando, e hoje, assim, com esses dados, continua mostrando realmente uma economia bastante forte, né? Realmente ainda os efeitos, né, desse aumento de juros ainda não começaram a ter efeitos muito vistos ainda, né? A forma de desaceleração da economia. Então, assim, o que eu vejo realmente é que o mercado está tentando tatear um pouco mais em termos de quando que o valuation já começa a ficar interessante e quando que essa expectativa, né, de quando que a economia vai desacelerar realmente acontece, né? Então, na verdade, eu acho que o seu ponto de vista está correto, né? Eu acho que assim, os dados de hoje corroboram com um cenário onde a economia segue forte, porém o mercado já vinha esperando que a economia continuasse ainda numa dinâmica forte desde o discurso de quarta-feira, né, do Fed. Então, eu diria que talvez não veio assim, tão forte como pelo menos o buy side vinha esperando, então por isso que a gente tem tido uma dinâmica hoje com, assim, de mercado ainda mais robusta, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente está naquele ponto de mercado onde os investidores sabem que a gente está prestes a começar a ter uma virada, né, de ciclo, né, prestes a realmente começar a ver o efeito desse impacto monetário, né, desse aumento de juros, começar a ser refletido na economia. A gente já começa a ver, tanto pelo discurso, né, do Banco Central, trazendo ali alguns cenários de que pode desacelerar o pace, embora ainda a inflação segue alta, né? Então, a gente realmente está no momento onde o valuation já começa a justificar, né, o investidor a começar a ter um pouco mais de exposição, né? A gente já está há bastante tempo, né, com uma visão, né, de mercado bastante negativa, né, por conta dessa pressão inflacionária, mas dado que assim, a gente já começa a ter perspectivas melhores, o valuation já começa a fazer mais sentido, né? Então, sim, embora na margem o número ainda mostre uma robustez, o valuation está sendo mais interessante do que propriamente dito esse dado específico do payroll, né? Mas o mercado ainda vai continuar muito tateando ainda, né, e muito volátil, né? Eu acho que assim, para o investidor de longo prazo, acho que já faz sentido ir construindo a sua carteira visando o longo prazo, mas no curto prazo a gente ainda tende a ter aí uma volatilidade bastante alta. Pássaro, a gente viu agora há pouco ali com a Débora, né, as DRs subindo ali com o dividendo da Petrobras, balanço e petróleo, mais uma cautela ali, né, em relação ao 2023 por conta aí do novo governo. Seria a hora de se despedir aí da nova Petrobras? Pois é, assim, a Petrobras, assim como as outras petroleiras, né, ao redor do mundo, elas vêm distribuindo um caminhão de dividendos, né, mas muito provavelmente eu acho que esse perfil da empresa deve mudar bastante com o novo governo, né? Claro que a gente ainda depende de todas as indicações, né, de quem serão os ministros, quem serão
os gestores, né, das empresas estatais, né, e assim a gente ter uma leitura completa, né, de como realmente cada empresa deve caminhar. Mas, assim, eu diria que quando a gente pega as estatais, eu acho que a Petrobras provavelmente é aquela mais fácil da gente dizer que ela vai ter essa mudança, né, de ter um perfil muito mais focado em crescimento e baixa rentabilidade para os próximos anos, ao invés do que ela tem tido, né, nesses últimos anos, que era mais focada em melhorar a rentabilidade e melhorar a distribuição de lucro, né, da empresa. Por que eu digo que ela é mais fácil? Porque, por exemplo, a gente pega mesmo Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, a gente teve já alguns rumores, né, ontem dizendo que o ministro, né, que fosse assumir, né, a pasta de ministro da Fazenda provavelmente teria também a pasta em cima do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, com isso, seriam veículos estatais um pouco mais sob controle, sobre a ótica do ministro da Fazenda, se o ministro da Fazenda realmente tiver uma percepção, né, realmente mais de segurar gastos e segurar crescimento, né? Então, eu acho que a gente ainda está num momento ainda de muitos rumores, muita expectativa, né? Eu acho que ter deixado para trás, né, as eleições foi um marco bem importante, né, porque os ativos brasileiros já vinham sendo, né, negociados a valuation muito atrativo, né, então deixar para trás nas eleições é um marco importante para tirar, né, essa dúvida, né? Então, pelo menos agora a gente já tem um pouco mais de clareza para onde algumas empresas devem caminhar, mas no caso de Petrobras, realmente eu diria que é muito provável que seja um dos últimos pagamentos gordos de dividendos que a gente deve ter para ela nos próximos anos, né? Muito importante, né? Até que eu queria continuar nesse aspecto aí com você, porque justamente a gente viu aí que Petrobras nos últimos resultados pagando, né, gordos dividendos, como você mesmo trouxe aí essa, né, expressão aqui pra gente, entrando até no ranking das maiores pagadoras de dividendos do mundo, exatamente, e muitos investidores acabaram apostando aí no case, esperando bons dividendos para os próximos resultados, como a gente acabou de divulgar hoje aqui, exatamente. Porém, independente aí, né, da nova pasta econômica que se forma no novo governo, a gente viu ontem o Twitter da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, fazendo críticas em relação à destinação dos dividendos, né? Ela usou exatamente que passada a eleição vai voltar a sangria na Petrobras, estão preparando a distribuição de 50 bilhões em dividendos, não concordamos com essa política de que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece os acionistas. Ou seja, uma fala que já traz uma sinalização de que esses próximos dividendos não serão tão gordos assim como esses, né, que nós estamos falando. Você acredita, né, que isso pode espantar realmente os investidores, pode acabar afetando aí, né, trazendo de repente uma liquidez agora logo após o pagamento desses dividendos da companhia, fazendo com que muitos investidores acabam fazendo, né, saindo aí dessas posições por conta dessas falas? Sim, no caso de Petrobras, assim, a visão aqui da casa, a gente segue bem negativo, tá? A gente já vinha com uma postura um pouco com o pé atrás realmente deles, embora a gente tenha uma perspectiva boa para a commodity em si, né, para o petróleo e commodities energéticas de uma forma geral. A gente tem uma perspectiva positiva, porém a gente tem refletido, né, esse otimismo, né, com a commodity em outros ativos, né, sejam aqui no Brasil ou sejam lá fora, né? Então, mas sim, eu acho que Petrobras fica realmente agora no momento onde ela não é tão focada realmente para o investidor, né? Ela não é tão focada para o investidor, nem para o minoritário, nem para o majoritário, né? Realmente ela fica com um perfil muito mais de crescimento, né, com uma outra agenda do que justamente focada em gerar um melhor resultado, né, gerar uma rentabilidade de acordo com a rentabilidade internacional e também para pagar um dividendos em linha com que as outras petroleiras fora do Brasil vêm pagando também. Eu acho que este é um setor onde
grande parte da indústria reduziu muito o investimento, né? Então é até por isso que a gente tem uma perspectiva boa para o petróleo por conta desse baixo investimento que as empresas vêm fazendo, né, nesses últimos 5 anos. Então, por isso, por conta de demanda e oferta, a gente está vendo aí uma perspectiva de preço bem positiva. Mas no caso de Petrobras, eu diria que é bem provável que ela volte a ter, por exemplo, aquisições, volte a aumentar a busca por novos campos, né? Enfim, eu acho que é uma dinâmica diferente do que o investidor vinha tendo nesses últimos anos, né? Hoje a rentabilidade de Petrobras é realmente uma rentabilidade bem robusta, né? E realmente dá bastante margem para a empresa, caso ela queira acelerar o crescimento, ela consegue, né, consumir esse caixa de uma forma bem rigorosa, né, para conseguir entregar esse crescimento, né, em linha com que o novo governo vem mostrando o interesse dele. Felipe, agora ainda trazendo, né, em relação a esse novo governo especificamente, a gente está vendo, né, esse governo de transição, essa passada aí de transição, já sinalizando, né, inclusive, a gente até falou mais cedo, que os membros do governo eleito, do Lula, está tentando aí uma possibilidade de criar uma PEC, né, a PEC da transição, para conseguir permitir aí os gastos, né, acima do teto, acima do orçamento previsto para o ano que vem, inclusive, cumprindo a promessa de campanha deles, né? Eu queria entender como que você enxerga exatamente, né, essa questão, se isso pode trazer preço ou não para o mercado. A gente não sabe exatamente se essa PEC vai acontecer ainda, né, se vai ser aprovada provavelmente ainda nessa gestão ou não. Eles querem que seja aprovada agora, ainda na gestão do governo Bolsonaro, para viabilizar já para janeiro, especificamente, o pagamento aí, até o pagamento do auxílio em R$600, além de outras promessas de campanha. Mas eu queria entender se você acredita que isso pode trazer peso ou volatilidade aí para esses próximos meses para o mercado. Perfeito. Eu acho que essa é uma preocupação muito importante, né, para todos os investidores aqui que investem no Brasil. Eu acho que essa agenda, né, de revisão do teto orçamentário, né, realmente já era esperado que fosse ter essa discussão, né? Agora é saber realmente qual que vai ser o tamanho, né, desse rombo, né? Então, assim, tem alguns números sendo ventilados ainda no mercado, ainda é difícil saber qual que será o número correto, mas eu acho que mesmo sem ter ainda todos os times, né, anunciados, seja de ministros, ou seja dos interlocutores, né, do novo governo, a nossa expectativa é que as duas principais bandeiras, né, que a gente vai ter para 2023 tanto na parte de gasto, né, como na parte de reforma tributária, né, que na verdade vai ser aumento de tributação, né. Enfim, então acho que sim, acho que faz preço. Eu acho que principalmente quando a gente olha os ativos no Brasil, principalmente a ponta longa da curva de juros, eu acho que é onde mais deve ser afetada, né. Então vértices mais longos provavelmente vão sofrer um pouco mais de pressão por conta desse impacto fiscal, tá? E por conta disso acaba afetando também a Bolsa, né? Que a Bolsa também tem uma correlação bem alta também com vértices ali de 7, 8 anos, né? Então, dito isso, eu acho que sim, eu acho que o primeiro movimento do mercado foi positivo. Eu acho que principalmente por conta de uma expectativa de um governo que vai ter que caminhar bastante para o centro, né, para conseguir dialogar, né, com esse Congresso e com esse Senado que ficaram bem centristas, né? Então, por conta disso, acho que pautas muito extremas serão muito difíceis de serem aprovadas, né? Então, por conta disso, acho que mesmo quando estivermos falando de gastos, eu acho que vai ser um gasto um pouco mais sob controle, né? Então não será um gasto ainda com uma desancoragem fiscal muito relevante, né? Eu acho que é isso que o mercado vem apostando, né? Vem colocando as fichas realmente, né? Por conta desse quase gridlock, né? Que a gente está no Brasil, né? Onde
a gente tem um executivo, né, de esquerda, mas tem um parlamento, né, realmente um pouco mais de centro-direita, então por conta disso é um governo um pouco mais travado, né, para conseguir aprovar as pautas, então sempre acaba sendo algo um pouco mais suave, né, mas é tudo expectativa e rumores, né, eu acho que a partir do momento que a gente realmente começar a ver o número, né, se vai ser um gasto de 100 bi ou de 200 bi, né, realmente vai ser o que vai mover o mercado, né, se for na casa de 100, eu acho que o mercado segue, né, um otimismo um pouco maior, se for do 200 realmente fica um pouco mais preocupado, mas vai depender muito aí das próximas negociações, mas é um tema chave, eu diria que de novembro e dezembro, eu acho que vai ser justamente uma das principais pautas que a gente vai ser discutido aqui no Brasil. Com certeza. E traz sempre aquela preocupação, né? Principalmente em relação se vai furar ou não o teto, né? A gente viu isso acontecendo quando foi aprovada também a PEC do governo Jair Bolsonaro, também trazendo essa volatilidade. Mas deixa eu ir direto com a Débora Oliveira, aqui comigo, que também tem perguntas para o Felipe Pássaro. Fala, Débora. Tudo bem, Felipe? Deixa eu trazer aqui a questão do dólar para você, que eu tô vendo que o pessoal aqui no chat está empolvorosa aqui. Tem gente querendo saber por que o dólar está caindo, tem gente dizendo assim, isso não tem a ver aí com questão política, tem gente que está uma discussão. Então, vamos lá. Eu trouxe o dólar, que a gente tem realmente em queda agora, está a R$ 5,06. Saímos de 5,44 na segunda, agora a queda é de 1,58, com o dólar aqui a 5,06. A B3 vem registrando bastante entrada do capital estrangeiro, até trouxe aqui esse gráfico na evolução, né, do tempo aqui do posicionamento das corretoras. Esse aqui é o gráfico das corretoras em relação à Vale. Se a gente der uma olhada aqui nesse tracinho verde, ó, tem um salto aqui por volta das 10h15 da manhã. É a UBS, né, que foi comprando aí uma boa posição, foi se posicionando bem, aumentou bastante a posição em relação à Vale, ou seja, normalmente a entrada do capital estrangeiro, a gente sabe quando o gringo vem, olha muito aí para essas companhias de maior volume financeiro. Ô Felipe, então vamos explicar um pouquinho essa questão do dólar, esse impacto do dólar. É muito mais a questão da entrada do capital estrangeiro, né? Tem alguma coisa de respingo aí por causa desse cenário político? Como que você tem avaliado essa situação para esclarecer aqui para o pessoal do chat? Não, tá ótimo, assim, acho que é uma ótima pergunta, assim, quando a gente pega o dólar real, né, eu acho que, claro que no início da semana teve um efeito muito mais importante o efeito local, né? Ou seja, por conta das eleições e por ter deixado para trás, né, essa discussão, então o real veio se valorizando. Porém, no dia de hoje, né, que o real segue muito forte, né, quase cruzando aí a fronteira dos R$5, né, por dólar, está sendo um efeito muito mais global, né? Hoje, quando a gente pega peso mexicano, o dólar canadense, né, o australiano, eles estão se valorizando bastante, né? A gente tem dois efeitos bem importantes, né? Os ativos chineses também deram uma ótima recuperação hoje, né? Por conta da expectativa de redução do Covid-0, né? E isso tem ajudado bastante as commodities metálicas, né? Então, até por isso que dólar canadense e australiano estão performando bem, né? O ZAR também, né? Da África do Sul, mas enfim, eu acho que hoje é muito mais o efeito global, né? Que a gente entende que realmente o dólar ele se valorizou muito contra as outras moedas, né? Muito efeito desse aumento de juros nos Estados Unidos, e os ativos, pensando nas moedas, né, eles estavam realmente com uma gordura bem interessante, né? Então, a gente até enxerga que o real ele tem espaço para caminhar ali para 4,60 até 4,50, se continuar, né, esse cenário externo um pouco mais positivo e uma dinâmica local também positiva, eu acho que o dólar teria espaço para caminhar até o final do ano ali próximo de 4,50. Então, mantendo ainda essa rentabilidade, assim como outros ativos, né? Acho que peso mexicano também segue uma dinâmica interessante e a gente começa a ver ali as outras moedas que dependem de commodity metálica, né? Como o próprio ZAR, né, e dólar canadense e australiano, como eu comentei também, mostram um valor bem interessante nas moedas, né? Então, acho que essa tendência deve continuar, ao passo que o dólar contra países desenvolvidos, né, então principalmente euro, ien, né, a gente ainda segue
um pouco mais conservador, né? A gente entende realmente que o dólar ficou muito forte, né, contra eles, mas realmente tem um pouco mais de fundamento, né? Realmente, eu acho que a dinâmica de juros e crescimento, né, e de inflação, né, no euro, principalmente, né, na região do euro, acho que segue bem pior do que a gente vem acompanhando nos Estados Unidos, né? Então, por isso que a gente segue ainda com uma visão bem negativa ainda para o euro. Felipe, você que também é especialista em China, né? Já gravamos até inclusive um podcast falando bastante sobre isso. Aí, né, desde que foram faladas aí rumores de expectativas vindos da China de flexibilização em algumas regiões que estavam tendo ali, né, um fechamento mais rigoroso pela política de Covid-0. A gente viu que logo, né, desse fechamento, isso impactando muito as commodities. Agora, com esses rumores já desse afrouxamento, a gente já vê minério subindo bem, né, cerca aí de 3% neste momento. Até estou olhando aqui, petróleo também subindo bastante neste momento. Estou até com a cotação aqui aberta para a gente falar exatamente. Deixa eu só voltar aqui para minha tela. Brent subindo 3,67%, Brent futuro agora, na casa dos $98. WTI sobe 4,21% também. Queria entender um pouquinho da sua visão, né, em relação à China. China que teve aí, né, recentemente a comprovação de mais um mandato de Xi Jinping pela frente, ainda segue, né, sempre em alerta em relações geopolíticas quando se fala em China, mas eu queria entender um pouco da sua visão, né, se você acha que isso que realmente está fazendo preço para o minério, para o petróleo hoje, tendo essa alta mais expressiva, pode ser esses rumores aí dessa flexibilização mesmo vindo diretamente lá da China? Perfeito, assim, eu acho que a parte de crescimento global é realmente o tema mais negativo, né, que a gente vem discutindo para 2023, né? Eu acho que a China é um grande cavalo que vem reduzindo bastante, né, a perspectiva de crescimento, né, por conta do Covid-0. Claro que a Europa está numa situação muito delicada e o próprio Estados Unidos, assim, que é esperado que em algum momento ele siga desacelerando, né, embora, como a gente comentou no começo, alguns dados ainda seguem bastante forte, né, principalmente a parte de mercado de trabalho. Mas focando em China, a gente vê que passado, né, todo esse processo, né, de reeleição do Xi, né, que ele conseguiu aumentar, né, o seu grau de exposição, né, dentro do continente chinês, né, indicando cada vez mais parceiros, né, e pessoas próximas a ele, né, dentro da gestão, né, do partido chinês. Por conta disso, a gente já vinha esperando que em algum momento essa política de Covid-0 poderia ser revisada, né? Eu acho que essa tem sido, né, o principal influenciador, né, para segurar, né, esse crescimento chinês. É claro que assim, a gente sempre fica um pouco de receio com os dados divulgados pela China e saber realmente o real interesse deles, né? Se eles vêm praticando Covid-0 por conta para reduzir realmente, né, a pandemia ou não, ou se realmente eles vinham muito preocupados com a parte de inflação, né? Porque quando a gente pega a inflação, né, a chinesa, está muito mais sob controle do que qualquer outro grande país que a gente vem acompanhando, e muito por conta disso foi por conta desse desaceleração forçada, né? Então, ao invés de também eles terem uma política monetária muito agressiva, eles acabaram segurando, né, esse crescimento através do Covid-0, né? Então, assim, foi um instrumento utilizado realmente para segurar esse crescimento e assim segurar a inflação também, né? Então, olhando pela ótica de inflação, foi realmente uma linha que eles seguiram até mais efetiva do que os outros países vêm utilizando. Então, dito isso, eu acho que à medida que a gente for caminhando com uma inflação global um pouco mais sob controle, né, que é um pouco do nosso cenário caminhando, né, entrando em 2023, né, principalmente esse segundo semestre, aí sim eu acho que a redução, né, do Covid-0 faz sentido, mas hoje eu acho que o principal influenciador, né, de preço para as commodities realmente foi essa melhora, né, de perspectiva de China, né? É um dos principais importadores, né, de commodities, né, tanto energética como metálica, né? Metálica eles fazem ainda mais preço do que energética, então sim, eu diria que esse rumor, né, essa expectativa
está gerando esse movimento, embora eu ainda vejo como um movimento tático, tá? Eu não vejo realmente como algo estrutural, algo realmente que eles devem mudar para os próximos 1 ou 2 meses, tá? Eu acho que realmente o mercado vinha muito negativo nesses cavalos, né, nessas commodities, por exemplo. Então, qualquer rumor que venha contra, né, a posição do investidor acaba gerando esses movimentos bastante bruscos, né, essa volatilidade. Mas eu diria que é mais um movimento técnico do que justamente um movimento estrutural para o investidor realmente acreditar que agora realmente a China vai voltar a ter um crescimento mais pungente. Eu ainda vejo 2023 como um ano bastante difícil ainda, tanto para a China como para os outros mercados ainda em termos de crescimento. Bom, Felipe, já que a gente está falando um pouco sobre o cenário internacional, deixa eu ir com a Débora. As bolsas lá nos Estados Unidos abriram, a gente teve aí dados importantes hoje vindo de lá, da economia americana. Vamos saber como está a reação aqui. Fala, Débora. Segue tudo em alta por lá ainda, viu, Paula? Dow Jones abrindo aqui com 0,53% de alta. Abrindo não, agora já tem 20 minutos de negociação, mas abriram sim, seguindo aquela tendência do que a gente já via nos índices futuros. Aí temos aqui S&P 500 subindo 0,29%, Nasdaq subindo, né, 0,02%, mais próximo ainda, né, do 0,0, mas mantendo o sinal positivo. Com esse bom humor lá do cenário externo, a gente também tem um reflexo aqui no Brasil. Reduzimos um pouco o ganho com a virada do sinal de Petrobras aí, que passou para uma queda nesse momento. Eu vou trazer aqui no volume de negociação para a gente entender. Petrobras agora caindo, Petro 4 nesse momento, mas outros papéis aqui do setor de commodity ainda em alta, e isso ainda está estabilizando o Ibovespa em alta. Também tem o reflexo aí da temporada de resultados. A gente tem papéis aqui, como por exemplo Lojas Renner, Pão de Açúcar, todos tiveram resultados sendo divulgados. Terceira temporada de balanço também aí ajuda a refletir nesse Ibovespa. Bom, no dólar futuro a queda é de 1,30, agora a moeda americana cotada a 5,07. O cenário do petróleo também não mudou, Paula, alta é de mais de 4% para o petróleo Brent nesse momento. Obrigada, Débora. Voltando então aqui, a gente está vendo exatamente, né, essa força aí, a Bolsa resistindo bem. Eu imaginava que iríamos ter um cenário diferente, por sinal, lá nos Estados Unidos, diante dos dados aí divulgados do payroll, mas aí Estados Unidos mostrando, né, trazendo aí uma força, trazendo ainda até neste momento, abertura agora pouquinho, mas ainda em si as bolsas reagindo positivamente a esses dados. Vou voltando aqui com o Felipe Pássaro, só para a gente finalizar a nossa conversa. Felipe, queria que você deixasse as suas considerações finais, né, para a gente está aí numa semana, principalmente, né, a primeira semana do mês de novembro, uma semana reta final aí do ano, vamos dizer assim, porque novembro começa daqui a pouco Copa do Mundo, né, aí a gente já vê aí logo já é Natal, ou seja, o ano está passando rápido demais, temos ainda muitos resultados importantes a serem divulgados, né, nos próximos dias, mas entender um pouco aí como que vocês estão, né, trabalhando para este final de 2022, o que o investidor deve ficar atento, diante de todo também volatilidade fora, né, cenário macro ainda com aspectos importantes, mas o nosso cenário trazendo aí também essa mudança de gestão de governo, alguns investidores ainda preocupados em relação às estatais. Queria que você trouxesse aí a visão de vocês para o nosso recadinho final. Tá ótimo, obrigado. Assim, o que a gente tem visto, na verdade, a gente segue com uma postura cautelosa, mas otimista, né? Assim, quando a gente olha preços dos ativos, por conta disso, a gente segue otimista, né? Tanto aqui no Brasil como lá fora, né? Encontramos bons ativos, né, para alocar, mas ainda cautelosos porque ainda seguem muitas incertezas, né? Então, tanto no âmbito local como no internacional, né? Claro que no local muito mais na esfera política, né, de como que será formado, né, este novo governo e quais serão as novas políticas. É claro que a gente tem aí algumas informações que acabam amenizando, né, essas discussões, muito por conta desse congresso mais centrista, né, que eu tinha comentado mais cedo. E lá fora, claro, a gente ainda segue muito dependente de dados, né, e pelo que a gente tem acompanhado ainda, o mercado ele está prestes a virar o ciclo, mas ainda segue numa dinâmica ainda de um crescimento forte por lá em alguns casos, né? Então, principalmente o mercado de trabalho ainda não mostra nenhum sinal de arrefecimento e é um mercado mais difícil de reduzir
essa força, né, por conta realmente o motivo, né, que até o discurso, né, do Fed na quarta-feira foi de que realmente os juros devem se manter aí alto por mais tempo, justamente para conseguir conter esse ímpeto, né, do mercado de trabalho e só realmente talvez final de 23 ou começo de 24 que a gente deve começar a ter uma dinâmica mais positiva para a inflação por lá. Então eu diria para o investidor seguir, né, sempre cauteloso, mas aproveitando as oportunidades, que é justamente quando a gente tem mercados assim voláteis, é quando surgem as boas oportunidades para montar suas posições de longo prazo, né? Quando o mercado aquele céu de brigadeiro, realmente está tudo caro e difícil comprar e manter aquela ação por muito tempo, né? Eu acho que agora é efetivamente o momento certo para o investidor pesquisar, olhar com cuidado e montar a sua carteira para o longo prazo de ações.